Ah, Fabrício, memorizar, técnicas de memorização são um duplo esforço. É assim que um amigo meu comentou quando me perguntou com relação ao que eu fazia. Ele não me conhecia ainda muito, se tornou um grande amigo, mas no início, nas primeiras vezes que conversamos, me perguntou o que eu fazia. Eu falei, ensino técnica de memorização para concurseiros e estudantes no geral também. E ele estudava para concurso naquele período, e ele comentou exatamente isso, disse, às vezes parece um duplo esforço. E eu precisei aprofundar essa resposta dele, esse comentário dele, e comecei a perguntar mais o que ele quis dizer. Ele estava se referindo a uma técnica específica de memorização que provavelmente você conhece, se você é concurseiro ou de qualquer forma, se chama acrônimo, também é chamado de acróstico ou siglas de outra forma. Esta técnica, em particular, é realmente possível que se torne um duplo esforço. Então, nesta aula de hoje, vou tratar essa técnica, vou te mostrar primeiramente como é a definição dela, né, o que é, como se pode usar, porque não é inútil, é possível utilizá-la, aliás, é muito utilizada por concurseiros, com certeza. Porém, vamos também falar de quais que são os limites e como podemos superar esses limites e ir além, ok? Vamos lá? Eu geralmente converso diretamente com concurseiros, porque realmente concurseiros, claramente essas técnicas podem ser aplicadas por outras pessoas também, estudantes de outras matérias, faculdade, ou de, por exemplo, a prova do AB, ou por provas de outro tipo. Só que concurseiro geralmente é a pessoa que apostou alto no que ele quer fazer. Então, geralmente, procura mesmo técnicas específicas para memorizar, métodos para ele chegar mais rapidamente ao objetivo dele, a aprovação. Então, quando uma pessoa tem uma ambição, não é somente um objetivo, mas é uma ambição, chega a ter até o ponto que eu definiria de fome de resultado. Não somente, é um objetivo, vou indo em frente, vou levar para frente, não. Tem, geralmente, pessoas, que sejam concurseiros ou não, que têm fome de resultado mesmo. E geralmente são mais concurseiros. Então, se você é um desses, concurseiro ou não que seja, mas se você conhece acrônimos e já utilizou, assista esta aula, porque vamos explicar exatamente como podemos evitar que essa técnica se torne um duplo esforço. Aliás, comenta aqui embaixo se você já utilizou acrônimos, acrósticos, já conhece eles, e se não conhece eles, vamos lá. O assunto de memorização, técnica de memorização para concursos, para provas no geral, é bem amplo. Aliás, eu preparei diversas aulas, ok? Não é somente essa aqui que estamos dando agora. Temos várias aulas que eu preparei e já saiu uma aula que talvez você tenha perdido. A aula de hoje, como falei, é sobre a memorização, como não fazer com que a memorização se torne um duplo esforço, né? Falando de limite de acrônimos, acrósticos e siglas. Mas tivemos uma aula precedente que foi sobre quais métodos realmente servem para memorizar, quais são os métodos que funcionam mais para memorizar, ok? Esse aqui é sobre acrônimos e uma série de outras de aula que vão chegar logo depois. Memorização criativa. Nesta aula vou comentar sobre memorização criativa, mas não vou falar nesta aula aqui. Vai ter uma aula específica que vai ser a próxima, ok? E depois, quais técnicas existem de memorização criativa e como memorizar no longo prazo. É importante ou não memorizar no longo prazo? Especialmente quando a pessoa é um concurseiro, sabe que não pode perder tanto tempo, ou melhor, não é que não pode, infelizmente alguns métodos de memorização, me diga se você é o teu caso, você estuda, memoriza, depois, porém, até a próxima vez que tiver a possibilidade de passar no concurso, né, de prestar a prova, de prestar concurso, você pode ter esquecido uma boa parte das coisas, né? Quando você estudou para aquele edital, quando saiu de novo o edital, você precisou revisar quase do zero alguns assuntos. Se for esse o seu caso, saiba que vamos falar disso, como memorizar no longo prazo, com todas as técnicas possíveis, inclusive aquela lista de métodos que eu listei na primeira aula, vai ser muito útil para comparar qual dos métodos é mais eficiente no longo prazo, ok? Mapas mentais, se você usa, saiba que existem mitos e aplicação real. Se você é um daqueles decepcionados que não aplica porque diz, não funciona, na verdade tem uma aplicação. Se você é um daqueles fãs, pensa que mapa mental é a varinha mágica, sabe que também tem alguns mitos a respeito. Temos que enfrentar, apresentando o método com muita objetividade, sendo que há muitos anos que eu ensino essas técnicas e aplico em primeiro lugar. Depois vamos falar de tudo que é fazer síntese, ou seja, compreender e mastigar para fazer com que a memorização seja mais fácil, não se torne uma coisa inútil, né? E
Como memorizar números, datas, artigos da lei, informações específicas, fórmulas também, químicas, por que não até estrutura, forma de estrutura, física, matemáticas, etc. Alguns mitos sobre memorização. Esta aqui é uma aula muito divertida, porque eu coloquei esse nome, Sherlock precisou peidar. Eu não vou te dizer nada por agora, mas é muito interessante porque tem uma série televisiva chamada Sherlock Holmes, em que eu mostro como em um episódio especificamente ele faz alguma coisa aplicando a técnica de memória que parece outra coisa, mas não vou te tirar a surpresa. Depois vamos falar dos erros mais comuns a memorizar, o que significa ter uma atitude fera, né? Seja fera. Às vezes eu termino minhas aulas dizendo seja fera, hashtag seja fera. Mas o que significa isso? Qual é a atitude do fera, né? Fera brain, para passar em concursos, para estudar de jeito mais produtivo, para ter uma produtividade, um desempenho mental melhor por quanto se refere a estudo, aprendizagem e memorização. E outras coisas ainda, eu deixei aberto, livre o assunto, porque eu quero que ao conversar com você, você consiga comentar aqui embaixo, me mandar observações de qualquer tipo, né, sobre esta aula, sobre as passadas, para realmente conseguir criar novos vídeos, né, com base no que te interessa mais, no que faz mais a diferença para você, ok? Aqui tem minhas redes sociais, você está vendo ali, Fera Brain, escreva direitinho, Fera Brain, né, cérebro, brain, fera, o cérebro fera. Então, vamos lá. A aula da vez passada foi sobre uma lista de métodos que eu comparei, né? Essa grande lista de métodos. Não vou passar agora rapidamente para ela, não. Porque se quiser, assista a esta aula precedente, vou deixar o link aqui. Ok? Mas fizemos uma longa lista de métodos e comparamos essa lista de métodos com as fases da aprendizagem, para entender qual método ajuda mais na leitura, na compreensão, na organização ou na memorização. E comparamos com especificamente um fluxo. O fluxo da memorização, a memória funciona por card. E vamos utilizar esse esquema de novo nesta aula para aplicá-lo isso com acrônimos, ok? Em particular, porém, hoje vamos falar exatamente disso. Acrônimos, acrósticos e sigla, ok? Siglas de vários tipos. Agora, vamos dar logo uma definição. Depois vamos mostrar como usar para memorizar. Quais são as vantagens que tem, quais são os limites e vamos comparar com a memorização criativa, ok? Antes de entrar no assunto, peço para você fazer alguma coisa ativa. Se está gostando dessas aulas, a coisa melhor que você pode fazer para agradecer, mostrar agradecimento é compartilhar com pessoas que estejam interessadas. Eu estou distribuindo esse conteúdo. Se você possui lista, grupos de amigos que estão estudando para um tal concurso, uma tal prova, a turma da sala, compartilhar com essas pessoas, com a pessoa que em particular você acha que deveria assistir, para também convidar essas pessoas para participar e comentar comigo, né, para ter uma espécie de relação mais ativa com relação ao que eu estou falando, porque senão é somente eu que estou falando em frente de uma câmera numa sala de registração, né, de gravação. Então, vamos fazer uma coisa desse tipo, ok? Vamos lá. O que é que você conhece a respeito de acrósticos, acrônimos e siglas? Vamos lá. Primeiro, vamos na definição. O que é um acróstico? O acróstico inicialmente não era uma técnica de memorização. Nasceu com finalidade mais de poetas ou composições literárias, que eu escrevi aqui. Aí eu inventei um acróstico, uma poesia com acróstico. É totalmente inventado, ok? Fantástica mulher que brilhou intensamente no meu coração, até meu infinito amor por você nascer. Espero que você tenha gostado. Fique claro, se eu escrevi alguma coisa errada que não é correto em português, é porque eu sou italiano também, há muito tempo que eu estou aqui, mas me permitam, como licença poética também, de escrever assim. Mas o que é que tem de particular nesta poesia? Se você olhar em vertical, tem escrito Fabiana. Eu inventei o nome de uma Fabiana qualquer e criei com o nome dela, fantástica mulher, Fa, que brilhou, B, intensamente no meu coração, e até meu infinito amor por você, A, nascer, Fabiana. Este jeito de usar, de criar uma poesia ou uma composição literária desse tipo, era chamado exatamente de acróstico. Então nasce com esta finalidade, com este uso, né? Depois, claramente, eu utilizo também para nomear um acrônimo, neste caso, acróstico é isso. Acrônimo é alguma coisa que é usada para nomear. Por exemplo, dar um nome, Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, ok? E, neste caso, utilizamos a, na e tel. Uma sílaba, uma letra, uma sílaba por cada pedaço.
Mas é possível também usar siglas para nomear. Qual é a diferença, Fabrizio, entre acrônimo e sigla para nomear? Simplesmente que sigla usa somente as iniciais, tipo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ok? Enquanto Anatel usa uma letra, depois uma sílaba, depois tel final. Ok? Agora, é possível usar para nomear também acróstico? Sim. Por exemplo, FALE, a Faculdade de Letras da UFMG, aqui em Belo Horizonte, se chama FALE. FALE, qual a diferença? Vamos dar uma definição simples para simplificar a vida? Podemos dizer que acrósticos são palavras existentes, tipo a poesia de Fabiana e a FALE. FALE é o verbo falar, né? FALE. Então, existe essa palavra? Existe. Só criei um conjunto de coisas, da Fabiana, neste caso, para a sigla FALE, Faculdade de Letras. Acrônimo é uma palavra inventada, que não existia antes, ok? Anatel não significa nada, pelo menos no vocabulário português, no dicionário português, ok? E siglas, como já falei, usa somente as iniciais. Mas tudo isso que eu acabei de falar não é o que conta para quem aplica isso para memorizar. Porque para memorizar, tanto acrósticos, quanto acrônimos, quanto siglas podem ser utilizados diariamente. Vamos ver logo. Para memorizar, por exemplo, a primeira, mais famosa, que provavelmente você também já conhece, é reficofage. Reficofage, quando eu cheguei no Brasil, me explicaram, né? Eu procurei alguns acrósticos, alguns acrônimos, etc., para poder utilizar como exemplo durante minhas aulas, e me falaram logo, olha, ensino médio todo mundo estuda reficofage. O que é? São categorias do reino animal, da taxonomia do reino animal. Então, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. E eu escrevi aqui exatamente cada pedacinho, cada sílaba que é utilizada para compor essa palavra. É uma palavra que existia antes? Não, então é um acrônimo, ok? Agora, quem estuda direito, quem estuda para concursos com certeza, conhece só Sociedade Plu, né? Fundamentos da República Federativa, ou seja, o primeiro artigo da Constituição, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais, trabalho e iniciativa e pluralismo político, ok? Sociedade Plu. E depois, claro, para quem estuda concurso também, a coisa de gramática de português, ou no geral, funciona muito bem também com esse assunto, mas com 1000 assuntos. Aliás, eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários se você conhece alguns, comenta, porque eu sempre descubro de novos, tá? Esse aqui é somente um exemplo, credere na gramática, ou seja, quais são os verbos que, né, duplicam a vogal sem adicionar um acento, que antigamente tinha, ok? Então, crem, dem, lem, vem. Agora, o que podemos ver nos acrósticos em particular é esta coisa aqui. Acróstico pode ser também frases, ok? Por exemplo, olha aqui, os planetas do Sistema Solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Um aluno brasileiro que comentou comigo, disse, olha, existe também esse aqui, né? Minha velha, traga meu jantar. Sopa, uva, nozes e pão. Ok? Astrofísica. Claro, depois tem que comentar se esse Plutão é realmente um planeta não, etc. Mas isso é outro assunto. De qualquer forma, esta era uma maneira para criar uma frase, então um acróstico, que podia juntar estas listas, ok? E tem outros, por exemplo, na música, quem quer memorizar as linhas da pauta na clave de sol, mi, sol, si, re, fa, milhares de soldados simulam a retomada e falham. Ou se quiser memorizar os espaços da pauta da clave de sol, fazendeiro latino domina milhões, fa, la, do, mi, ok? Agora, eu conhecia na Itália ainda, por exemplo, quando eu estudei na Itália, eu sou italiano, de lá eu cheguei no Brasil, conhecia esses, né? Claramente não funcionava aqui, por isso que procurei entre os alunos e me indicar alguns. Ma com gran pena le recano gius, é a lista da sequência de Alpes, as montanhas que cercam o norte da Itália, do oeste para o leste. Né? Então, maríttime, cozie, graie, pennine, pontine, ok? Essa é uma frase que claramente funciona em italiano, para brasileiros não faz sentido, mas só quis colocar um exemplo, outro exemplo, como quando fuori piove, para lembrar a sequência na ordem dos naipes da carta do baralho, tem alguns jogos que precisa saber essa ordem, sequência, então, como quando fuori piove te lembra isso. Então, o que eu quero dizer é que existem muitos, me escreva se você usa, quantos você usa, onde você aprendeu e qual que foi o resultado até agora. Por quê?
Porque existem pessoas que usam essas técnicas do jeito produtivo, outros que usam demais, ok? Demais mesmo. Eu, por exemplo, lembro um aluno meu que quando chegou até mim, ele fez aulas individuais comigo em particular, porque ele estava querendo precisar, era no início, quando eu cheguei em Belo Horizonte, era um dos primeiros alunos que eu tive, foi muito legal. O fato é que ele usava muito o acróstico, acrósticos e acrônimos, usava e criava sempre de novos. Eu percebi logo com ele que era uma técnica que podia funcionar sim, porque eu já sabia, funciona, só que ele exasperava a coisa, eu estava criando muitos desses acrósticos. Então, eu logo mostrei, olha, esse aqui pode ser aplicado de outra forma, em vez de que aplicar com acróstico. Vamos ver logo porque eu falei para ele isso. Vamos ver a próximo slide. Eu mostrei as vantagens e os limites dos acrósticos e dos acrônimos. Em particular, utilizei aquele esquema que eu já utilizei na aula antiga, que é o esquema que mostra o fluxo de como funciona na nossa memória. A nossa memória não é somente armazenar e recuperar. Existe uma fase precedente de codificação e depois uma fase de decodificação, ok? E olha só, se você observar, para memorizar essa sequência, né, de fases, eu chamei esse esquema de esquema CARD. Não é tanto para mim, porque, claro, eu sei que existe armazenamento e recuperação, antes de codificação, depois de codificação, mas é para você poder, quando você se referenciar de como é que era o fluxo da memória, codificação, armazenamento, recuperação, decodificação. Então, CARD pode ajudar. Okay? Esse CARD é um acrônimo, um acróstico, acrônimo para a língua portuguesa, porque não existe em português CARD, mas é uma palavra inglesa, então podemos chamar de acróstico também, né? Agora, vamos analisar onde que essa técnica funciona e quais que são os limites. Primeiro, claramente essa aqui é uma técnica de memorização, não é uma técnica para compreender. Okay? Se alguém te passar um acróstico, um acrônimo para memorizar e você não conhece o assunto, não compreendeu, não leu o assunto, não sabe nada, é inútil. Okay? Essa é uma técnica para fixar um assunto, para recuperar uma sequência de palavras que você já estudou, já conhece. Okay? Isso é uma questão de saber onde você colocou, qual que é a sequência. Agora, alguns acrônimos e acrósticos são perfeitos, são maravilhosos. Até dá vontade de, quem inventou essa técnica, não a técnica em si, mas quem inventou esse tal acróstico? Por exemplo, Sociedival Plus, que muitas pessoas usam. Caramba, é incrível. Outros, LIMP, por exemplo, para quem estuda direito também, outros ainda. Tem muitos e alguns são maravilhosos e ajudam muito, tipo, te dão aquela chave que vira a chave e diz, agora sim, com esse acróstico, com esse acrônimo, consigo recuperar tudo, ok? Então, temos que falar isso. Mas temos também alguns limites, ou seja, todos os acrósticos são tão bons. Eu consigo criar, né, acrósticos para todas as matérias em que eu devo memorizar uma sequência de palavras, uma sequência de coisas, de pontos-chave. Eu posso realmente criar um acróstico, um acrônimo para tudo isso e não confundir? Ou estou fazendo um duplo esforço? Porque esse duplo esforço é exatamente aquilo que aquele meu velho amigo que eu falei no início desta aula, ele comentou comigo. Além de eu ter que memorizar uma lista de palavras, né, eu devo também me esforçar para memorizar esta nova palavra que sai em vertical juntando as sílabas. Atenção, ele tinha totalmente razão. Inicialmente quis entender o que ele quis dizer, mas ele tinha totalmente razão. Realmente, quando uma pessoa cria um acróstico do zero, além de ter que memorizar a sequência de palavras, se o acróstico não é muito eficaz, não é muito bom como aqueles famosos, etc., pode ser um duplo esforço ter que memorizar também esta palavra a mais. Que às vezes é uma palavra que não é muito fácil para memorizar, inclusive, porque às vezes é um conjunto de sílabas e de vogais que não combina muito bem. Okay? Alguns são famosos, funcionam, fica grudado na memória também porque ficou fácil, você estudou quando era criança, então continuando a repeti-lo, se memorizou. Mas outros, em particular, se você está estudando para concurso, tem muita coisa para memorizar, você não tem tempo para repetir até ele se fixar. E é por isso que esse cara amigo me falou aquele dia, parece um duplo esforço. Okay? E ele tem razão mesmo. Porque repetir, qual a maneira para armazenar melhor? É repetição? Não é.
Já falamos disso na aula precedente, aliás, te sugiro para voltar a assistir se você não assistiu ainda, ok? Porque falamos de como a repetição não é a coisa mais eficaz para armazenar. Pode deixar muita falha na recuperação. Quando te dá branco, te deu branco. Não tem como recuperar de alguma maneira com segurança as informações, apesar do estresse, deu branco, etc. Não, repetição não é a coisa mais eficiente porque também desgasta muito, muito cansativo. Concorda? Então, se eu devo repetir mais vezes este acróstico, é claro que chega uma hora que me desgasta tudo isso, ok? Então, não vamos fazer com que acrósticos e acrônimos se tornem um duplo esforço, ok? Se você conhece alguns, se alguns colegas teus te passaram alguns, use-os. Se você inventou alguns que ficaram brilhantes logo de primeira, vai, usa. Mas não use somente esse método, ok? Porque na grande quantidade também, imagina quando você tem tantos acrósticos e tantos acrônimos para memorizar, e você memorizou eles, você consegue depois organizá-los, não confundir? Né? E quando tem listas de sequências parecidas, como eu escrevi aqui, uma lista parecida, né? Uma com a outra, eu devo criar dois acrósticos que são muito parecidos, mas devem diferenciar-se por um pouco. Como é que eu tenho certeza de não fazer confusão? Eis a questão, ok? Então, vamos agora ver como é que podemos superar isso, porque toda essa análise fala muito claro. Existem técnicas racionais para associar as informações, existem técnicas criativas. Cuidado, quando eu aprendi as técnicas de memorização criativas, não abandonei mais o método, ok? Continuei a usá-lo. Não é que eu uso somente esses, uso também aquelas racionais. Agora eu vou explicar bem por quê. O importante é conhecer mais técnicas, ter um leque maior para poder escolher, com base na situação, qual técnica funciona melhor e por qual objetivo, ok? Em particular, técnicas de associações racionais, eu defino exatamente acrônimos, acrósticos e sigla. Por que eu chamo de racional? Primeiro, agora, vamos na ordem que eu coloquei aqui. É um armazenamento que acontece por repetição. Então, isso, como eu já falei, é uma coisa que não é muito eficiente. Pode desgastar, pode frustrar também. E pode se tornar um duplo esforço mesmo, como falamos. E são limitadas. Por que as técnicas de associação mnemônica baseadas na racionalidade são limitadas? Porque são aquelas letras e não posso inventar, não posso criar de novas. Tem um limite. Por isso que eu chamo de racional. Você pega uma lista e racionalmente cria algum tipo de palavra, ok? Pode ter um pouco de criatividade? Pode, claro, mas é muito racional em comparação às técnicas de memorização criativa que eu vou mostrar já, ok? E como eu já falei, é possível fazer confusão quando tiver muitas técnicas desse tipo aplicadas juntos para um concurso público, por exemplo, que possui muitos conteúdos. Agora, as associações mnemônicas criativas têm outra funcionalidade muito mais poderosa. Claro que eu não consigo agora neste vídeo te falar delas, mas espera no próximo, procura se já tem publicado, ou se não tiver publicado, se inscreva no canal, ativa o sininho, blá blá, qualquer coisa para você ficar ligado a essa sequência, ok? O armazenamento, porém, com as associações criativas é por visualização, e você vai ver na próxima aula que a visualização é o método mais eficiente para armazenar, mais natural, ok? Porque acontece espontaneamente quando você visualiza de uma certa maneira, ok? E, sobretudo, se torna divertido, porque uma vez, quando estou nas palestras, às vezes eu gosto de fazer assim. Gente, vou dar para vocês a formulinha mágica da memorização criativa. Como assim? Eu sei que não existe fórmula mágica, né, para essas coisas, mas estou só brincando. Eu falo para os alunos falarem comigo. Se, xodró, gazi, rock and roll. Até quando eu falo rock and roll, ninguém pensa que é sexo, drogas e rock and roll. Mas realmente, sexo, drogas e rock and roll é para dizer que tudo que é absurdo, fora do normal, criativo, ajuda na memorização usando as técnicas certas, ok? Então se torna divertido, é paradoxal, é absurdo, é divertido, ok? Até cômico em alguns casos. E a coisa legal qual que é? As associações criativas são ilimitadas porque a criatividade é infinita. Ah, Fabrício, mas eu não sou criativo, como é que eu faço? Tranquilo, na hora de aprender as técnicas, aprende também como ser criativo, como ser mais criativos. É ao aplicar a criatividade, você desenvolve ela. Não precisam ser sempre absurdas exageradamente, mas aos poucos, aplicando técnicas desse tipo, você treina de volta a tua criatividade, porque todos nós somos criativos, na verdade, só que aos poucos perdemos esta capacidade. É só tentar de redescobri-la e retreiná-la, ok?
E a outra coisa legal dessas técnicas é que a organização e a capacidade delas é enorme. Quando você tem tantas informações para estudar, como para um concurso público, tem muitas coisas que você precisa guardar e organizar. E como já falei na aula passada, o objetivo das mnemotécnicas, técnicas de memória, é que você consiga saber onde você guardou tal informação. Então, desse jeito que você vai conseguir recuperá-las. Sabendo onde você guardou as informações, pode recuperá-las. Não adianta colocar livros numa prateleira de uma biblioteca sem uma certa ordem, sem uma certa organização. Pode ser enorme a quantidade de livros que você colocou lá, mas se não tem organização, na hora H você não vai conseguir recuperá-las na hora certa, no momento certo, especialmente se der branco, né? Então, agora eu tenho para você mostrado já na outra aula algumas técnicas de memorização que eu apliquei já com técnica de memorização específica. Em particular, não sei se você já assistiu a aula precedente, caso não tiver assistido, eu vou mostrar brevemente esse aqui. Esse aqui é uma demonstração mnemônica em que eu estava no jornal Hoje em Dia e eu memorizei palavras que estavam, esse aqui é do Hoje em Dia, do jornal. No jornal eu memorizei em 2 dias. Comprei sábado de manhã um jornal e segunda de manhã fui lá para me deixar interrogar pela equipe de marketing e comercial desse mesmo jornal. Gente, eu memorizei em 2 dias 16 páginas com todos os detalhes. Pode assistir, vou deixar o link aqui na descrição, tem no meu site, lista de demonstrações mnemônicas ao vivo, tem toda esta live gravada para você assistir. Pode até baixar o PDF desse jornal e conferir as minhas respostas enquanto eu estou respondendo. Então, por que tudo isso? Porque eu mostrei que eu consegui em 2 dias memorizar 16 páginas com todos os detalhes e ser interrogado por essas pessoas. Você acha que eu teria conseguido usando somente acrósticos e acrônimos ou não? Eu acho que não. Garanto mesmo, não. Agora, outras demonstrações mnemônicas que eu dei são, por exemplo, a mais famosa do teatro, Cine Teatro Brasil, em que eu memorizei ao vivo naquele momento palavras que o público estava falando para mim. Ali também não utilizei acróstico nem acrônimos. Eu estava de olhos fechados e o mestre de cerimônia escreveu palavras que o público falava. Eu estava memorizando. Né? A partir de um certo ponto eu fechei os olhos e eu só memorizei. Se quiser assistir a íntegra, você vai ver que a íntegra sem pausas dura 30 minutos. Ou seja, é possível, com tudo, com a memorização, com a interrogação, aplausos, explicação, 30 minutos. Então, eu consegui memorizar 30 palavras, mais ou menos em menos de 1 minuto cada palavra. Aliás, é muito mais rápido, sugiro você assistir, para você ver como é que foi. E essa técnica é com associações racionais, acrósticos e acrônimos. Eu poderia ter criado acrósticos e acrônimos assim? Não. Então, essas são as técnicas mais poderosas ainda, que são as memorizações criativas. Okay? E é muito importante você saber como é que você vai se sentir com essas técnicas. Porque, sinceramente, de todas as técnicas que eu posso te falar, o que conta são aquelas que te deixam confiante, sabendo onde você buscar informações. Até agora, quais técnicas você aplicou para estudar para o teu concurso, para a tua prova que seja? Uma técnica que te deixava mais legal, satisfeito, ou sentia mais chatice, tédio, até angústia, né, de ter que memorizar? Qual que é responda, comenta mesmo aqui embaixo. Qual que é a situação que você vive quando você pensa em memorizar? Ou até evita de memorizar, por exemplo, você pensa, não, mas o que conta não é memorizar, o que conta é compreender, Fabrício. Bom, assista a aula precedente, porque eu já respondi essas perguntas lá, né? Você pode até compreender muito bem, mas na hora que der branco na prova, lá você precisa de uma técnica que te permita de recuperar as informações sem falhas, ok? Então é isso que eu estou te falando. Você precisa de uma coisa que não te deixe na incógnita, né? Não te deixe com será que vai funcionar na hora H ou não? Não, deve ser uma coisa garantida, que sabe onde buscá-lo. Com uma garantia 100%, talvez não, mas 99% sim, ok? Pode até falhar, mas de onde não chega a memorização, chega a lógica, chega a compreensão prévia, ok? Então não deve ser frustrante, deve ser motivante. Se por acaso você chegou a um ponto, na hora de você estudar para concursos, também de desistir, querer desistir porque se demotivou, porque não acredita nas suas possibilidades, é talvez porque não conhecia outras técnicas mais poderosas. E é lá que estamos indo, ok? Próxima aula eu vou explicar tudo melhor. Mas com certeza para concurseiro o que conta é não sentir de perder tempo, porque senão você está jogando fora a vida dela,
dele. E, sobretudo, não seja frustrado, né, para não desistir e tentar, como eu já falei, reaproveitar o que você já memorizou para uma segunda vez que você provar o mesmo concurso, ok? Então, vamos agora, na hora de... Primeiro, eu te convido a compartilhar comigo, comentando aqui embaixo, tudo o que você achou durante esta aula, quais são os acrósticos e acrônimos que você usa, se você já aplicou, como você se encontrou. E se tiver alguma outra pergunta, dúvida, comentário, tipo, não gostei disso, pode me falar também, não tem problema. Aliás, eu preciso de pessoas que me comentem abertamente, porque às vezes a pessoa pensa, não, mas não vou comentar diretamente. Não, eu preciso, porque graças a esses comentários consigo também entender o que precisa explicar melhor, para não fazer com que esse seja somente um monólogo, ok? Eu simplesmente te falo, se você conhece acrósticos e acrônimos e alguém da tua turma compartilha com você alguns interessantes, utilize-os, ok? Não estou dizendo para não utilizar, funcionam, alguns são maravilhosos, ok? Só não se baseia somente neles, porque existem métodos muito mais eficientes, ok? E como eu falei no próximo vídeo, vamos assisti-lo. Eu te falo o seguinte, tem dois tipos de pessoas que realmente se preparam para um concurso ou que uma outra prova que seja importante para ele. Sabe, tem a pessoa que jogou o coração além do obstáculo e depois se preocupa de segui-lo, de alguma maneira. Tem um obstáculo em frente, joga o coração do outro lado e depois, de uma maneira ou da outra, eu devo chegar lá. Eu não sei se no português funciona essa metáfora. Quando a gente fala isso em italiano, quer dizer uma pessoa que se compromete totalmente. Se joga com os dois pés, sem paraquedas. Okay? Então joga o coração dele, a vontade, o desejo dele além do obstáculo, de um jeito ou do outro, vai encontrar uma maneira para superá-lo. Okay? Muito determinado. É também uma pessoa que geralmente podemos usar outra metáfora, que queimou os navios atrás dele. Tinha um exército na antiguidade que, quando chega, a lenda fala, chegando o exército lá, os navios eram queimados atrás, para fazer com que o exército fosse ou vitória ou morte. Okay? Então, não era possível fugir, voltar. Então, esta é a abordagem da pessoa mais determinada, mais fera, podemos dizer, sim. Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas que estão se preparando para concursos, para provas importantes, que não têm essa abordagem tão determinada, mas que estão querendo. Talvez você seja uma dessas pessoas e está tudo bem. São pessoas que talvez têm também outros planos, né? Talvez já tenham um emprego, estão desenvolvendo um emprego, por exemplo, um CLT ou como profissional autônomo, e tem uma família para gerenciar também. Então, no meio disso, estão tentando conciliar o estudo para concurso. Então, tanto para este tipo de pessoa quanto para a primeira categoria, eu estou aqui para dar essas ferramentas. Então é tão importante que você simplesmente saiba que essas coisas são para você. Ou, no caso você seja um daqueles caras que é muito determinado, está fazendo somente isso na vida, não fique fritando nessa condição de concurseiro por muito tempo. Quanto antes você conseguir chegar à tua aprovação, quanto mais cedo. E para quem, ao contrário, tem uma rotina, tem outros objetivos na vida, não faz somente isso, mas também está estudando para concurso, que você consiga conciliar isso, para fazer com que o teu tempo funcione e você consiga também ter um método certo que te dê garantia que você memoriza coisas para reaproveitar depois. Não somente para perder tempo ou para fazer um duplo esforço, etc. Então, todas essas aulas que eu estou dando são para esse objetivo. Se você gostou, compartilha, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, curta, etc. Mas, sobretudo, a coisa que eu te peço é para compartilhar com aquela pessoa que está precisando disso. E comenta comigo aqui embaixo, para eu conhecer melhor você, quais que são os teus objetivos, quais que são as tuas dificuldades, perguntas, etc. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!